E eles então levam à presença do Mestre Jesus uma pessoa que eles diziam estar endemoniada e muda. Jesus, então, trabalhando essa espécie de obsessão grave, ele expulsa o chamado e denominado demônio, fazendo a pessoa voltar a falar. Mas os fariseus que estavam ali, diante do espanto de todo mundo, com tamanhas maravilhas e curas que Jesus estava fazendo, eles diziam que ele expulsava os demônios porque ele era o príncipe das trevas. Por isso ele tinha poder sobre os demônios. Aí nós vemos as perseguições que Jesus sofreu. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, onde num vídeo de apenas 15 minutos nós iremos analisar uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Vem conosco. E estamos de volta aqui com o nosso estudo sequencial. Para quem não conhece o estudo, apesar dele ser sequencial, onde no canal do NEP Honório Abreu, nós temos vídeos semanalmente falando sobre o trecho, iniciando lá do início, e nós vamos com a graça divina até o final do Evangelho, destrinchando texto por texto. E aí nós vamos vendo o seguinte: se você não viu os vídeos anteriores, fica aqui nesse vídeo, veja ele, porque cada trecho do Evangelho ele traz uma mensagem. Aí depois, se você gostar do estudo, além de você ir lá, colocar em dia os outros vídeos, ainda curta a questão, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe não apenas esse estudo, mas tantos outros que nós temos ali no canal. Vamos então para hoje o estudo vai dizer sobre o capítulo 9, versículo de 32 a 34, onde, conforme nós dissemos lá na introdução, Jesus, ele expulsa um demônio num caso grave de obsessão, porque nós não podemos falar demônio, aonde nós já estudamos aqui no nosso estudo sequencial, que a questão do demônio, ele remete a algo que sempre foi mal, aonde eles trabalhavam naquele linguajar que foram seres criados para o mal. Não. O demônio que e até é desvirtuada essa questão, porque demon já vem de questão, mas não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos analisar que não existe essa questão, são os espíritos inferiores. O que seriam? São espíritos transviados, assim como eu e você, mas que foram para os maus caminhos, mas todos eles retornarão à luz. Ou seja, não existe um ser criado por Deus para atormentar, para realmente tentar, para colocar a pessoa em prova. São as próprias obsessões, são aquilo que realmente ele atrai. E nós temos um vídeo, inclusive no meu Instagram, onde eu trabalho essa questão da obsessão. Está lá no meu Instagram, Douglas Marcos GR, aonde nós trabalhamos essa questão da obsessão, uma palestra que eu dei na Casa do Caminho, onde você vai ver que a obsessão ela tem graus. E isso é muito importante, porque o grau dessa pessoa que foi levada até o Cristo era o grau mais severo possível, aonde o Espírito já influenciava na questão corporal dele, que ele não falava, ele estava mudo. E aí nós vamos vendo que aqui no Evangelho fala assim, logo que saíram, ou seja, eles estavam, conforme nós vimos nos versículos anteriores, ele cura ali, segue uma sequência de curas. Ele vai para um lugar, vai para outro, aí que eles saíram dali, ainda possivelmente em Cafarnaum em si, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, ou seja, ele nem trabalha aquela questão da expulsão, se tem fé ou se não tem, como que se operou, Mateus, ele simplesmente vai para outra essência, porque a essência desse texto ainda é um pouco mais à frente. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer, nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí nós vamos vendo que essa parte ela traz um significado muito grande, aonde nós vemos as perseguições que o Cristo sofria ao ponto dele fazer o bem, e ali os fariseus, que eram aquelas pessoas que estavam a todo momento o perseguindo realmente para o acusá-lo, eles estavam
tentando procurar algo para realmente ter alguma questão de acusação. Em questão da obsessão, vamos por partes, porque o estudo ele tenta extrair o texto. Na questão do endemoniado, conforme nós dissemos no início, a palavra correta não seria endemoniado, mas obsediado, a pessoa que estava sofrendo de uma obsessão grave. E aí, Kardec trabalha conosco, é muito importante nós termos disso na Gênese. Ele fala o seguinte, depois no primeiro comentário nós vamos colocar um material de apoio desses trechos para você poder se aprofundar um pouco mais. As libertações de possesso, juntamente com as curas, figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. A prova de participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, não só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que bastava a ele ordenar que se retirasse para que se vissem obrigados a não resistir a uma ordem formal. Ou seja, a superioridade moral do Espírito do Cristo era imensa. E ele simplesmente determinava que aquele espírito saísse. Mas nós vemos casos, não apenas aqui citou a questão do espiritismo, em centros espíritas, você fazer essa questão de tentar fazer essa cura da obsessão, que ela não é tão simples em si, mas nós vemos até na Igreja Católica uma questão, né, que nós temos ali do exorcismo e outras coisas. Hoje não é tão utilizado, mas já foi utilizado muito na questão do passado. Vemos em igrejas evangélicas vários pastores, né, que fazem essa questão de retirada realmente dos espíritos obsessores. Mas o que eu queria colocar um ponto fundamental, a obsessão, ela é uma atração irresistível que tem da pessoa atrair realmente o obsessor para si. Pode ser de uma coisa do passado, vocês vão ver lá na palestra, lá no meu canal do Instagram, essa palestra da obsessão, vou deixar o link aqui também, que vocês vão ver que ela trata muito sobre isso, de você realmente passar. Aí você vai ter que ver a conduta moral. A pessoa tem que melhorar realmente, buscar a luz em si para poder mudar de conduta e se desvencilhar do espírito obsessor. No caso aqui de Jesus, não. A pessoa procura o mestre realmente fala, saia. E o espírito já sai de imediato. Até fala uma cura radical. Kardec coloca radical porque ela é feita instantaneamente. Ela não precisa ser trabalhada. Aí já valia muito dos efeitos fluídicos e outras coisas que nós já vimos aqui nos vídeos anteriores. No Livro dos Espíritos, na questão 274, diz assim, as diferentes Kardec pergunta na questão 274, as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Ou seja, Kardec queria saber se havia ali uma ordem, uma hierarquia de poder entre os espíritos, em todos os graus que ele ali quis obter. E a espiritualidade responde, sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí Kardec ainda complementa na questão 274A, que é um adendo que ele faz depois, que é o seguinte, os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores, eles podem retirar dessa autoridade, e a espiritualidade responde, eu disse, irresistível. Ou seja, a moral do Cristo, a superioridade do Cristo, de um ponto de vista hierárquico, um espírito de extrema luz, mestre, modelo e guia, ele tinha uma soberania, ele era tão soberano sobre os espíritos inferiores que bastava apenas uma palavra e ele já se retirava.
em si. Então nós vemos que tem essa questão da hierarquia que é trabalhada ali no livro dos Espíritos. E nós vemos também que isso é muito importante para nós termos a consciência de que Jesus, ele não fez essa cura nunca, porque ele era o mestre dos demônios, o príncipe dos demônios, conforme foi colocado no Evangelho, porque seria contraditório o príncipe dos demônios expulsarem os demônios que ele mesmo teria em tese colocado nas pessoas. Nós vemos aqui um ponto de vista onde tem o preconceito, onde nós vemos não apenas várias instituições espiritualistas onde trabalha essa questão da cura da obsessão, ela ser perseguida, porque as pessoas acham que não deve mexer com a espiritualidade. Mas nós vemos pessoas todos os dias afligidas por essa questão da obsessão, aqui num grau tão severo que é onde a pessoa não conseguia nem em si falar. Kardec fala sobre isso na Gênesis. Ele fala assim: os fariseus acusavam Jesus de expulsar os demônios pela influência dos demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás, sem refletirem que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria uma insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente, por esse motivo, reputada sobrenatural, era obra do demônio, visto que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. E esse mais um ponto de semelhança daquela com a atual, e a tal doutrina é ainda que a igreja procura fazer que prevaleça hoje, contra as manifestações, não apenas, aqui ele falou espíritas, mas eu falo todas as questões de manifestações. Várias críticas sobre instituições que trabalham essa questão da espiritualidade, onde eu vejo que, inclusive, até os evangélicos, nossos irmãos evangélicos, eu adoro e eu falo tão bem deles, porque não existe religião correta. A religião correta é aquela que te torna um ser humano melhor. E eu falo direto, tem pessoas que se encontram em todas as religiões. Os evangélicos fazem um trabalho bonito, belíssimo. Eu sou de bases católicas e acho que a Igreja Católica faz sim um trabalho muito bonito também. Participei de grupos de jovens, então hoje eu estou espírita, mas eu não sou espírita. Nós não somos uma religião. A religião verdadeira é aquela que o Cristo trouxe. O Cristo não trouxe uma religião, ele trouxe uma religiosidade, ele trouxe uma doutrina fundamentada no amor. E aí nós vamos vendo que nós vamos fazendo com as instituições religiosas mais uma questão de retirar e dividir, aonde eu falo assim: ah, você é evangélico, então você é para cá, porque eu sou espírita, eu não vou comungar com você. E eu não vejo o que tem de bom. Foi esses dias num culto ecumênico, numa empresa aqui na minha cidade de Patrocínio, e primeiro falou eu, né? E até elogiei a instituição, porque tinha um pastor evangélico para falar logo depois, e falei sobre a importância de que cada religião deve trabalhar, porque as pessoas têm essa simpatia, realmente elas se ligam em questões religiosas, porque religião é de religar, quer dizer, uma conexão direta com o Pai. E nós trabalhamos muito sobre isso. E aí nós vamos vendo que esse preconceito que Jesus sofreu ali dos fariseus demonstrou muito aonde ele se aplica no seu ministério. Nós não vemos dentro do apostolado de Jesus nenhuma figura religiosa. Nós vamos ver os pescadores, cobradores de impostos, tantos outros comerciantes e por aí vai. E aí nós não vemos figuras religiosas, aonde eles já seguiam uma questão de ordem religiosa, ou trabalhava ali na questão da religião em si. Eles eram, sim, principalmente André, que era irmão de Pedro, em si já seguia João Batista, trabalhando essa questão da espiritualidade, mas nós vamos vendo que Jesus ele quis afastar um pouco essa questão da religião, principalmente judaica ali, apesar de ele ser judeu. Ele quis justamente trazer uma doutrina fundamentada no amor, e é isso que nós temos que ter na nossa vida. Realmente é abraçar a todos e fazer isso que Jesus disse, principalmente no Sermão da Montanha. Quem não viu o vídeo, vá lá e veja, porque é um sermão que traz muita vida. E ele não fala de religião, ele fala de religiosidade, ele fala de uma doutrina de amor que modifica todas as estruturas da época. Por isso que estudar o Evangelho é mergulhar
no amor do Cristo. E no primeiro comentário nós vamos colocar um material de apoio, onde nós vamos se aprofundar um pouco mais. Se você está gostando desse estudo, comenta conosco nos comentários, traga também sua visão do Evangelho e diga para nós o que você quer ver no próximo vídeo em si, se quer ver alguma coisa diferente também que nós podemos trazer aqui. Muito obrigado, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem todos em paz.